Uma coisa que muita gente me diz é que não é possível para o brasileiro médio ter uma independência financeira porque os salários no Brasil são muito baixos. Será que isso corresponde 100% à realidade? Confere esse vídeo para saber. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje, o assunto é independência financeira. Será que é possível? Será que não é? Bom, para começar aqui, eu separei para você 2 conceitos do que é independência financeira. Um é bem comum, mas que eu não concordo 100% com ele não. E o outro eu acho muito mais adequado. Acompanhe aí. Independência financeira é ter dinheiro suficiente para poder parar de trabalhar e viver dos rendimentos de investimentos financeiros, sem depender da previdência social. Esse conceito que a gente viu aí não está errado, mas segundo ele, o que está definido aí? Que uma pessoa teria que trabalhar muito durante um período aí da vida, se privar de uma série de coisas para poder acumular um montante tal que, através dos rendimentos desse valor, essa pessoa pudesse viver sem trabalhar. Então, de um lado você tem a pessoa se matando de trabalhar e do outro lado você tem a pessoa parando de trabalhar. Extremos nunca me atraem, por isso eu encontrei na definição que o Gustavo Cerbasi publicou alguns anos atrás uma ideia e um conceito muito mais adequado. Dá uma olhada. Independência financeira é conquistar a liberdade de fazer o que você gosta com a segurança de não perder isso no futuro. O Cerbasi conta nesse texto muito interessante que está lá no site dele, que quando ele era professor, ele tinha uma rotina muito exaustiva de trabalho. Ele tinha que dar muitas aulas por semana e no fim de semana tinha que trabalhar de novo e de graça, né? Corrigindo prova, trabalho, dando assistência lá para algum aluno. Enfim, o professor não para nunca. E como o plano dele era ter um valor tal que o permitisse parar de trabalhar, ele tinha que trabalhar muito. Aquilo que eu falei dos extremos, né? Só que ele conseguiu sim ter um valor guardado, investido, que até permitiria que ele parasse de trabalhar, mantendo lá um certo padrão de vida. Ele poderia sim parar de trabalhar, só que foi aí que ele teve um estalo e ele pensou: meu problema não é parar de trabalhar, até porque ele conseguiu a independência financeira nesse sentido antes até do que ele imaginava, estava com 30 e poucos anos. E aí ele falou, mas não é um bom plano parar de trabalhar, não é isso que de fato eu quero. O que eu quero é ter a liberdade de trabalhar com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu quero fazer. Fazer aquilo que eu quero e ganhar dinheiro com isso, esse sim é o meu plano. E é com isso que eu me identifico muito mais, porque eu nunca tive um plano de parar de trabalhar, porque, graças a Deus, eu tive o privilégio de sempre trabalhar naquilo que eu gostei de fazer, né? Que eu gosto de fazer, desde o começo. Então, para que eu vou parar de fazer uma coisa que eu gosto tanto de fazer, né? A independência financeira, no meu ponto de vista, hoje, é que eu posso dizer não para alguns trabalhos que não me interessam, que eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer. Agora imagina se eu tivesse toda endividada, se eu tivesse um mundo de conta para pagar, se eu gastasse mais do que eu ganho, né? Tivesse sempre lá atrasada, muito mais boleto entrando do que dinheiro. O que ia acontecer comigo? Eu ia perder a liberdade de poder dizer não para um trabalho que eu não quero fazer. E isso hoje, estou falando de hoje, não estou falando lá do futuro. Então, para mim, ser independente financeiramente é isso, é você ter um padrão de vida e que você tenha uma condição financeira que você possa sim recusar várias coisas que você não quer fazer.
eu posso fazer isso hoje, praticamente faço isso toda semana. Se são coisas que eu não quero fazer, eu não preciso fazer. Eu estou livre para dizer não quero fazer, não vou fazer, não vou participar. Por quê? Porque hoje a minha condição financeira me permite. Então, se para você independência financeira é sim juntar dinheiro hoje para parar de trabalhar amanhã, ok. E se para você ter independência financeira é você poder ter essa liberdade de trabalhar com o que quer, ok também. Mas aí nos dois casos você pode estar fazendo a seguinte pergunta. Eu vou até colocá-la na tela porque acho que fica mais fácil. Dá uma olhada aí. Como vou me programar para parar de trabalhar se eu ganho pouco? Nesse caso, o seu foco precisa estar em ganhar mais, em aumentar a sua renda. Porque, de fato, não tem como você se programar para parar de trabalhar e viver de rendimentos se você não tem como separar um valor da sua renda atual para fazer esse investimento, para fazer o seu dinheiro crescer, para criar lá o seu fundo que vai servir como base para a sua renda futura. Então, o teu foco qual é? Continuar ganhando pouco e reclamando da vida? Não! Você precisa sim criar uma estratégia para aumentar a sua renda, ao mesmo tempo que você diminui os seus gastos, para que possa, dessa forma, sobrar dinheiro e você começar aí a fazer o que as pessoas chamam de pé de meia, né? Montar aí o seu futuro, construir o seu futuro a partir do seu próprio dinheiro. Um pouquinho por mês que você vai investir ao longo aí de um período, você vai poder ter a sua independência financeira naquele sentido que a gente falou de poder parar de trabalhar. Eu fiz aqui algumas simulações bem conservadoras que eu vou dar uma ideia aqui para você, porque todo mundo pergunta, tá, mas quanto é que eu tenho que ter guardado para poder viver desse dinheiro? Quanto é que eu vou guardar por mês? Olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Se você investir R$500 por mês, R$500 por mês, ao longo de 30 anos, que são 360 meses, eu fiz aqui um investimento bem conservador, tá, gente? Eu coloquei aqui um investimento rendendo 6,5% ao ano, bem real, bem pé no chão. Se você fizer isso, então vamos lá, R$500 por mês ao longo de 30 anos, 360 meses ali religiosamente, em um investimento rendendo 6,5% ao ano, você vai ter guardado R$180 mil. Com os rendimentos, você vai chegar aí só de rendimento a R$358,276, mais ou menos. Então, somando o rendimento com o valor que você depositou lá ao longo desses 30 anos, você teria um total acumulado de R$538.276, tá? Isso aqui, o que a gente está falando, né? Com a Selic hoje a 5,25 ao ano, vamos supor que você pegasse esse dinheiro, né, esses 538 mil, e colocasse lá na poupança, tá? Digamos que ele está lá na poupança, que rende 70% da Selic, então rende hoje 3,67% em um ano. Esse montante aí dos 538 mil renderia para você mais ou menos R$1.600 por mês, né? Então, se o seu objetivo é parar de trabalhar mais ou menos daqui a 30 anos, se uma renda de R$1.600 por mês para você é o suficiente, você teria que guardar R$500 todo santo mês, né? Aí se você fala, puxa vida, mas para guardar R$500 é muito, para receber R$1.600 é pouco. Pois é isso que você tem que considerar quando o seu plano é esse. Quero parar de trabalhar sem depender do governo lá na frente. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Por isso é que tanta gente cai em golpe, porque a hora que começa a ver, né, que você, para ter um certo montante, precisa fazer sacrifícios, que demora, né, que não é da noite para o dia, quando vem uma pessoa que oferece lá uma coisa que da noite para o dia você vai ficar rico,
né, as pessoas acreditam. Mas a verdade é essa aqui que eu estou colocando para você em números de hoje, bastante conservadores, para que você veja que se esse é o seu plano, não é um plano tão simples assim, ok? Agora, digamos que você queira ir para o outro lado, que você quer fazer aí, né, um outro caminho. Dá uma olhadinha aí na tela. Programe-se para trabalhar naquilo que você ama. Aí você pode estar falando, nossa, que clichê, né? Dizer que as pessoas têm que trabalhar naquilo que elas amam. Pois é, clichês existem por uma razão. Eles funcionam, eles são reais. E realmente, quando você trabalha naquilo que você ama, quando você ganha dinheiro fazendo aquilo que você ama, é uma forma de você ter mais qualidade de vida, afinal de contas, a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando, né? E quando isso se torna uma renda, você também tem uma qualidade financeira muito melhor. Tudo isso vai fazer com que você viva o hoje com mais significado, digamos assim. Você não está vivendo hoje só pensando no amanhã, né? Por isso que eu digo, essas pessoas que querem trabalhar muito, muito, muito hoje para não trabalhar nada, nada, nada amanhã, é muito extremista e não é para todo mundo, nem todo mundo tem esse perfil, né? Nem todo mundo é aquela pessoa que pode dizer não para tudo hoje porque ela está com foco lá daqui a 20, 30 anos. Você tem que ter um mínimo de satisfação no presente, porque senão a sua vida se torna muito chata, né? É claro que os investimentos são importantes, então todo o capital que você for acumulando, ele vai te auxiliar nessa sua liberdade financeira. Porque, como eu falei, se eu não tivesse dinheiro hoje, eu ia ter que aceitar obrigatoriamente qualquer trabalho para eu pagar uma conta amanhã. Como isso não faz diferença, eu posso dizer este não. Então, isso me traz uma satisfação hoje, né? E como a gente sempre diz, não são os investimentos financeiros que vão te deixar rico. Aí você pode falar, como assim uma pessoa que fala de finanças dizer um negócio desse? Pois é, vou repetir. Investimentos não vão fazer você ficar rico. O que vai fazer você ficar rico é o seu trabalho. Investimentos servem para que o seu dinheiro cresça sim, só que você viu, ele cresce não é num ritmo vertiginoso, leva tempo para crescer, né? E o segundo objetivo de um investimento é que a inflação não corroa, né, o seu dinheiro. Então você, além de não perder o poder de compra para a inflação, também tem aí a opção de fazer o seu dinheiro trabalhar por você, de fazer o seu dinheiro crescer através dos juros compostos. Isso tudo é sensacional, mas não é o que vai te deixar rico. Tem mais aqui uma simulação que eu quero falar para você, que eu pesquisei aqui no site do App Invest, que diz o seguinte, ó, para ter uma renda vitalícia de uma seguradora de previdência privada, uma pessoa com 65 anos, né, que queira parar de trabalhar aos 65 anos, teria de ter R$ 1 milhão aplicado para conseguir uma renda vitalícia de R$ 3.750 pelo resto da vida. Então você veja, uma pessoa que tem R$ 1 milhão, ela tem um padrão de vida que lhe permita ter uma renda de apenas R$ 3.750? Difícil, né? Pois é, por isso que eu digo, o que vai te fazer rico é o seu trabalho. E se você trabalhar em algo que realmente você ama, você vai ter essa liberdade de poder dizer não para aquilo que você não quer fazer. Então, se planeje hoje. Como é que você coloca isso em prática? É perguntando para si mesmo, o que eu gostaria de fazer para ganhar a vida se eu pudesse escolher qualquer coisa no mundo? Você tem que ter uma resposta para essa pessoa, para essa pergunta, né? Imagina que uma pessoa chega para você e faça essa pergunta amanhã. Você tem que ter uma resposta para ela. Qual é a pergunta? Vamos lá. Se você pudesse fazer qualquer coisa na vida para ganhar dinheiro, que coisa seria essa? Então busque aí a resposta para essa pergunta, porque ela pode ser a chavinha aí
para abrir a porta da liberdade financeira. Eu vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!